tarde, pessoal. Obrigado pela participação, né, e obrigado pelo convite do Telesaúde para falar sobre o tema. Fiquei bem contente que tem bastante gente interessada no tema, né? A gente está com mais de 70 pontos. É um tema novo, então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Sistema de Classificação Internacional da Atenção Primária de Saúde. E depois, nas perguntas, vocês vão poder interagir comigo e ver quais são as dúvidas que vocês estão tendo assim no dia a dia. Apesar de ser um tema novo para muita gente, vocês vão ver no transcorrer da minha fala que é uma classificação que a gente já vem discutindo há mais de 30 anos, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema hoje à tarde. Então, o que é a classificação que a gente conhece como CIAP, né? O CIAP é a Classificação Internacional da Atenção Básica. Aí está mostrando na imagem um livro e várias folhas coloridas. O colorido quer dizer que é um sumário de como a gente usa o CIAP de uma forma mais resumida. E eu vou explicar isso no transcorrer da palestra. Então, a classificação internacional, por que a gente está trabalhando e conversando um pouquinho sobre o CIAP agora mais voltado para a questão da atenção primária de saúde ou atenção básica? Porque a classificação, ela permite que a gente tenha indicadores de quais são os principais problemas de saúde que as pessoas procuram nos serviços de saúde. E por que a gente está usando classificação internacional da atenção básica? Porque anteriormente a gente usava muito, e eu vou esclarecer melhor mais para frente, a questão da classificação internacional de doença. Mas na atenção primária, a gente não só trabalha com doença, né? E o CID, que é como ele é conhecido, ele trabalha muito focado na lógica da doença. Então, a gente vai discutir um pouquinho o que é essa classificação e o que ela traz de benefícios para a gente que trabalha na atenção primária e que possa ter um diagnóstico melhor de como é que a utilização dessa classificação pode trazer para a gente. Então, a primeira coisa é que essa ferramenta é uma ferramenta mais voltada para a atenção primária de saúde, né? E ela está relacionada ao que as pessoas veem e procuram o serviço, o que elas vêm relatando. Nem sempre elas já vêm com um diagnóstico claro de uma doença. Elas vêm, às vezes, procurar porque ela está com algum que a gente considera normalmente, a gente chama de problema, né? Não só problema, mas ela está com alguma queixa, e essa queixa a gente, usando a classificação internacional, a gente não conseguia fazer a interação entre que código eu vou colocar para essa queixa. E essa classificação, ela permite isso, eu trabalhar a partir da queixa do usuário, colocar por que ele demandou o serviço, né? A outra avanço que o CIAP traz para a gente, a CIAP, né, que é a classificação, é que ele é voltado para todos os profissionais da atenção primária, inclusive para o médico. Então, o médico está mais acostumado a usar o Código Internacional de Doença, mas o CIAP também ele é voltado para o profissional médico. Mas não só para o profissional médico. Todos os outros profissionais podem usar o CIAP. E aquilo que eu falei, ele permite eu trabalhar dentro do prontuário, ou prontuário eletrônico, ou no próprio prontuário físico, em papel, de quais são os principais motivos que trouxeram essa pessoa a fazer uma consulta ou procurar um procedimento dentro dessa unidade básica de saúde. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que é o SOAP, né? O SOAP, ele é uma forma de a gente registrar no prontuário esse atendimento. Então, lá na década de 60, um médico chamado Lauren Weed, ele criou o método WID, que ficou conhecido como o método WID. O método WID, ele trabalha com o SOAP, que é o subjetivo, objetivo, análise e plano. Na época, esse médico, ele tentou colocar, para tentar organizar a forma, principalmente com que os alunos e os profissionais de saúde registravam os dados que eles coletavam quando faziam uma interação médico-paciente. E aí ele tentou organizar dentro do prontuário.
Para algumas pessoas que se formaram pela Universidade Federal de Santa Catarina, o método ID ele é utilizado como uma forma de evolução no prontuário médico, o prontuário do paciente, no hospital universitário desde a sua inauguração. E outras unidades, principalmente as unidades básicas, também usam esse método ID. Às vezes a gente não tem claro que isso é um método de sistematização de como a gente vai fazer o registro desse atendimento, que pode ser uma consulta, pode ser um procedimento, uma vacina, um curativo. Então, eu vou colocar de forma organizada os dados dentro do prontuário. E aí, a gente vai, em cima desse SWAP, a gente vai usar a classificação internacional, que é o CIAP. Por quê? Porque a gente vai fazer uma codificação, então, para dizer qual foi o motivo da busca desse usuário aos serviços de saúde. Então, como eu estava falando, a questão do CIAP e do CID, a gente tem muitas dúvidas e os profissionais têm muitas dúvidas sobre isso. O CIAP ele não veio para substituir o CID. O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Os dois eles vão continuar convivendo harmonicamente. Então, qual é a diferença? A diferença é que a gente agora está adotando essa classificação também em alguns serviços de saúde dentro dos prontuários eletrônicos. O próprio Ministério agora com o ESUS, ele incorporou ao ESUS a questão do CIAP, mas ele não excluiu o CID. Então, as duas classificações, elas estão dentro do prontuário eletrônico para quem está usando o ESUS. E quem está usando um prontuário eletrônico próprio, ele também indica dentro desse prontuário que tipo de classificação que ele vai colocar. Então, o CIAP é uma classificação que pode ser incorporada como um tipo de classificação para ser utilizado, inclusive, nos prontuários que a gente chama de prontuários próprios, que são os prontuários ou as empresas que prestam serviços às prefeituras e que têm prontuários eletrônicos. Então, existem inúmeros tipos, né, de prontuários eletrônicos e aqui a gente vai trabalhar e vai focar mais na questão do ESUS. A segunda coisa é que não existe uma competição entre o CID e o CIAP, eles convivem harmonicamente. Então, é só uma questão da gente se acostumar com essas duas classificações. Por quê? Elas têm objetivos diferentes. A classificação internacional das doenças, ela é utilizada para classificar nas internações hospitalares de qual foi a doença que a pessoa internou, ou quando quando as pessoas falam, elas são encaminhadas para aposentadoria, também é utilizada em atestado médico, pelo INSS. Então, são códigos de doença. Então, eles vão continuar coexistindo e os médicos vão continuar utilizando a classificação internacional. Mas eles podem também utilizar a classificação da atenção básica para fazer o levantamento do quais são os atendimentos da atenção básica. Então, também dentro do ESUS foi incluído o CIAP dentro do ESUS, nesse sistema que a gente conhece, que é conhecido como SIS-AB, que é o Sistema da Atenção Primária, que substituiu o antigo CIAP. Uma outra coisa que para esclarecer com relação ao CID ainda e ao CIAP, é que alguns programas, e principalmente no ESUS ele faz isso, ele tenta fazer uma correlação entre os códigos do CID e do CIAP, mas isso não é possível fazer para todos os procedimentos, né? Então, aquilo que é doença, porque o CID trabalha com procedimento de doença, a gente tem um código correlacionado, ou mais de um código correlacionado, no CIAP. Mas nem tudo o que a gente atende na atenção básica tem dentro do CID. Então, na realidade, o CIAP ele é mais amplo do que o próprio CID. Eu trouxe aqui a evolução de como esse assunto é antigo, né? A gente está falando que é um tema novo, que as pessoas estão vendo esse tema pela primeira vez, mas ele é um tema bastante antigo. Então, só com relação à classificação internacional da doença, que é a linha que vocês estão vendo inferior ali na apresentação,
ela coloca ali, ó, CID-8, CID-9 e CID-10. Então, a gente vem trabalhando com a classificação internacional de doença desde a década de 1965. Então, por isso que eu disse, são mais de 50 anos, na realidade, com relação à classificação internacional. O que quer dizer o 8, o 9 e o 10? São as atualizações que foram feitas nessa tabela, né, nessa classificação. Então, a gente iniciou na década de 60 com o CID-8, que também já era feito por capítulos. Tivemos uma atualização em 1975 e tivemos uma última atualização em 1989. E desde então a gente vem usando o CID-10, que é o que tem disponível na internet. As pessoas têm os livros, né, às vezes do CID-10 nos ambulatórios, nas unidades de saúde. E na parte superior desse slide, vocês estão vendo a questão da classificação internacional da atenção primária. E qual foi a evolução e como que a gente chegou hoje, que a gente chama de CIAP-2. Então, a gente começou lá, quase junto com o CID, na segunda revisão do CID, do CID-9. E aí começa primeiro com uma classificação que era por motivo de visita, que era o RVC. Em seguida, foi incorporado a classificação internacional de problemas de saúde da atenção primária. E ficou isso desde a década de 1975 até a década de 80, até 1989. Claro que ela teve várias atualizações, né? Vocês estão vendo ali no slide que teve o ICHPPS depois do 2, o definitivo e o processado, que foi... E por último, essa classificação é que se transforma no CIAP. Então, a partir da década de 80, a gente já é uma sigla mais conhecida para a gente, o CIAP. CIAP 1 primeiro e o CIAP 2 que começou a vigorar em 1998. E desde então a gente vem usando essa classificação. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente faz para usar essa classificação dentro do nosso dia a dia da atenção primária de saúde ou da atenção básica de saúde, nessa lógica que a gente está utilizando os prontuários eletrônicos, sejam eles do ESUS ou prontuários eletrônicos de empresas contratadas, né? Então, a primeira mudança é, para quem utiliza o ESUS, logo que o paciente chega na unidade, o ESUS ele abre uma tela que se chama de escuta inicial. A primeira coisa que ele pede para as pessoas fazerem, que todos os profissionais podem fazer a escuta inicial, é escrever qual foi o motivo que a pessoa procurou o serviço. E aí ele tem um espaço para escrever mesmo o que a pessoa está relatando, e ele pode colocar na telinha ali em cima, onde está escrito CIAP, ele vai escrever qual é o problema. Então ele vai, vamos supor que aqui a gente usou a questão de dor na coluna, pode escrever dor na coluna, dor lombar, vai depender de como você vai fazer a busca nesse sistema. Automaticamente que tu digitar dor, vocês viram que abre uma telinha com várias opções. Então, vocês têm que prestar atenção quando forem fazer isso para ver se realmente o que está abrindo está correspondendo àquilo que vocês estão escrevendo, porque ele vai dar várias opções. Aquilo que eu falei, alguns computadores, alguns sistemas, eles tentaram fazer essa correlação entre o CIAP e o CID. Então, eles permitem, no caso do ESUS, abrir algumas janelas que a gente chama de algumas opções. Mas não dá para a gente simplesmente abrir a janela e a gente clicar a primeira opção que vem. A gente precisa olhar, né, rodar várias opções, às vezes aparece mais de uma, às vezes ele só dá a possibilidade de uma. E a gente olhar se realmente aquilo que o usuário chegou como a primeira queixa, se realmente corresponde ao que a tela nos está demonstrando. Se a gente considerar que não é melhor a gente não utilizar. Mas aqui, no caso, para os profissionais, o CIAP é obrigatório. Se for um médico que está preenchendo, ele vai abrir para o CIAP e para o CID. Mas eu posso também, se não corresponder, escrever o problema, e o problema eu posso incluir depois, eu vou explicar novamente numa tela mais lá para frente, incluindo, mesmo que ele não tenha um código correspondente. Eu vou escrever o motivo com que ele procurou o serviço. E se eu conseguir fazer a correspondência entre CIAP e
e CID, no caso do médico, ele vai clicar as duas opções. No caso dos demais profissionais, ele vai na escuta inicial procurar um código que seja próximo, semelhante daquela queixa que o usuário tá relatando. E aí ele vai tentando várias opções até encontrar um código que atenda aquilo que o usuário está relatando. Então, novamente mostrando aqui o livro, que é o livro da Classificação Internacional da Atenção Primária de Saúde. E aí agora eu vou começar a explicar como que essa classificação foi idealizada, né? Então, na realidade, da mesma forma que o CID, ele usa capítulos. Então, a classificação internacional ela tem 17 capítulos e 7 componentes. No caso dos capítulos, os capítulos eles são muito parecidos com relação à questão do CID, porque eles se relacionam à questão dos órgãos do corpo, ou vocês vão ver, exemplo, músculo esquelético, olhos, pele. Então, ele está relacionado a essas. Então, cada um tem um nome, né? Cada capítulo tem um nome. E também, como eu disse, ele tem uma. Por que ele é diferente? Ele avança um pouco na questão do CID? Porque ele tem um último capítulo, que na realidade para nós vai ser o primeiro, quando a gente abrir o sistema, que é o capítulo geral inespecífico, e ele traz também um capítulo que é de problemas sociais. Então, às vezes, aquele paciente que vem porque ele está procurando serviço de saúde, porque ele está desempregado, porque ele está com dificuldade, que ele relata medos e problemas socioeconômicos ou relacionado a medo da própria doença, às vezes a gente não conseguia classificar essa queixa dele em nenhum dos capítulos com relação à questão de porque isso não era classificado como uma doença básica. Mas a classificação internacional, ela abre esse leque. A gente, ouvindo o paciente, ouvindo o usuário, você vai conseguir classificar esses problemas. Tem os problemas sociais e tem os problemas gerais e inespecíficos. Então, eu vou procurar o que está mais próximo da história que esse paciente me contou, esse usuário me contou. Na próxima imagem, vocês vão ver na parte de cima várias colunas coloridas. As colunas coloridas, elas correspondem ao que eu acabei de falar, os capítulos. Então, o geral e inespecífico, que é o primeiro, e daí os outros que eu falei, né? Então, tem o de sangue, o dos olhos, o de ouvidos e assim por diante. A partir disso, é que quando a gente vai classificar, a gente vai tentar encaixar a queixa em cima desses capítulos. Se eu não encaixar em nenhum dos capítulos, eu vou para o geral e inespecífico. Além disso, para cada um desses capítulos, tem a parte de baixo, que para vocês está aparecendo em cinza, que são os componentes, certo? Então, no capítulo, nesse quadro cinza, ele vai colocar que ali onde eu pego os gerais e inespecíficos, e para todos eles, além disso, eu vou ter queixas gerais, que é aquilo que eu disse, eu não tenho um diagnóstico claro. Eu vim procurar um procedimento, eu vim pedir que eu preciso fazer um determinado exame, tipo, vim fazer um preventivo, vim fazer um citopatológico, ou preciso fazer os exames de rotina do pré-natal. O usuário chega procurando com esta demanda, né? Ou ele é um paciente crônico que de tempos em tempos ele tem que refazer alguns exames segundo a orientação do médico. Ele vai chegar na unidade com essa queixa: eu preciso refazer os meus exames, ou eu estou buscando encaminhamento. Então, a gente já sabe que na rotina da unidade vem várias demandas desse tipo. Ou a questão administrativa. Ali no 4 ele veio procurar o resultado de um exame, ou no terceiro ele veio para procurar uma medicação ou um procedimento terapêutico, ou ele veio para um processo administrativo. O que é um processo administrativo? Ele veio buscar um papel que faltou num encaminhamento, então isso não se encaixa em lugar nenhum, mas é uma queixa do usuário. Ele procurou o serviço porque ele está demandando uma questão bem administrativa.
E por último, depois tem os acompanhamentos por outros motivos da consulta e os diagnósticos de doenças, que podem ser as doenças infecciosas, as neoplasias, as injúrias, anormalidades congênitas e outros. Então vocês vão ver que nessa parte cinza, ela é dividida em 7 componentes. Depois eu vou voltar a mostrar isso aqui para vocês entenderem melhor. Além disso, então voltando lá quando a gente abre o sistema, falando que a gente está usando o sistema do ESUS. Quando eu faço a escuta inicial, então eu coloquei lá, a pessoa chegou e procurou, ela estava com dor nas costas, dor lombar. Aí eu procurei o código tanto o código do CIAP como o código do CID, se for médico. Se for outros profissionais, só vai procurar o código do CIAP. Ok? Clique em cima, automaticamente o que está na telinha aparecendo, ele vai para a parte superior. Voltando aqui ao nosso sumário da classificação internacional. Aquela parte cinza que eu estava falando, vocês estão vendo ali onde tem uma flecha azul? Ela está saindo da parte cinza. Então, ali nessa parte cinza, que são os procedimentos, é que tem aquela divisão de administrativo, de exames, de encaminhamentos. Então, eu sempre vou procurar na parte de procedimentos, que é dividido em 7 itens, os códigos específicos dessa busca que o usuário fez. Eu posso também, e essa parte cinza, no sumário, ela se repete, ela pode ser usada para todos os outros capítulos. Então, eu posso ter uma demanda digestiva, né, mas, ao mesmo tempo, um procedimento. Então, eu vou escolher e vou ver qual que está mais relacionado. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que cada um daqueles capítulos que eu apresentei antes, que estava naquela tabela colorida, cada um corresponde também a uma letra. Então, o A, que é o geral inespecífico, o olho é o F, o ouvido é o H. Então, ali na tabelinha vocês estão vendo que tem umas letrinhas e tem várias cores. Então, em cada capítulo, eu não consigo clicar aqui para vocês verem, mas vamos pegar um exemplo de um. Vocês estão vendo bem no meio da tela o sistema que tem várias cores. Tem o verde, tem o amarelo, tem o azul, tem o rosa e tem um azul mais escuro, quase roxo, né? E um lilás. Em cada pedacinho que tem antes dele tem uma listrinha branquinha que tem uma letra. Então, cada divisória dessa aí é um capítulo. Então, o que vocês têm que perceber? Que dentro de cada capítulo eu vou ter alguns procedimentos, a classificação que também, coincidentemente, daquela parte cinza que eu expliquei, também tem 7 componentes. Então, eu tenho os procedimentos que estão ali na parte cinza, e nos demais capítulos eu tenho o verde, que é sinais e sintomas. Então, o paciente procurou a unidade, mas ele não tem um diagnóstico claro, ele tem sinais e sintomas, ele tem uma queixa. Depois ele tem, no amarelo, ele tem algumas opções de procurar como infecção. O azulzinho claro, que aparece em menos quantidade em todos os capítulos, vocês estão vendo ali na tela, é neoplasias. Então, ele já pode vir com diagnóstico de câncer. Então, ele vai ser classificado ali como neoplasia. Traumatismos, principalmente no capítulo do músculo esquelético, a gente vai ter bastante traumatismo, né? E anomalias congênitas, que são esse roxinho, que também ele aparece já em menor quantidade. E, por último, outros diagnósticos. Então, ele veio procurar outros diagnósticos. Então, essa classificação e aquela parte cinza, que é aquela primeira que está saindo a flecha, ela se repete em todos os capítulos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de mais ou menos como que é a estrutura do atendimento. Então, o paciente chega na unidade, ele vai vai chegar na unidade com um problema de saúde. A partir desse problema de saúde, ele vai ser identificada a necessidade o que ele está procurando. O exemplo do administrativo. Ele veio com um problema que é resolver um encaminhamento, está faltando algum documento, alguma assinatura, e aí a necessidade de cuidar de saúde dele seria esse papel. Então, na sequência, na segunda linha e na terceira linha, ele mostra como é que funciona dentro
do ESUS, do prontuário eletrônico. Então, lá na escuta inicial eu coloco o problema percebido, coloco a necessidade de cuidado sentida, e aí na primeira consulta ele vai ver o motivo da consulta, qual é o problema, eu vou chegar num código, num diagnóstico e vou fazer quais são as intervenções. Numa segunda vez que ele vir para a unidade, eu vou fazer esse mesmo caminho, um novo motivo, que pode ser um motivo novo, mas pode ser o mesmo, um novo problema de saúde, que pode ficar o mesmo, e uma nova intervenção. Aqui eu mostro um exemplo. Então, aqui a ideia é, no primeiro contato, ele coloca fraqueza, certo? Aí, qual é a minha necessidade de saúde? O diagnóstico continua como fraqueza, e aí vocês estão percebendo que tem umas letrinhas do lado. Eu já estou classificando. Então, lá na primeira... na escuta inicial, a fraqueza ficou A04. E aí ele continua como diagnóstico. E lá na intervenção, o médico já pediu exames de sangue. Ele já foi para o A34. Na segunda consulta, ele trouxe, aí a demanda dele para a unidade já não é mais fraqueza. E sim, ele trouxe o resultado do exame. A partir disso, o médico já consegue fazer o médico ou o profissional de saúde que estiver atendendo, ele já consegue fazer uma análise ou um diagnóstico, que no caso aqui do médico foi anemia inespecífica, que daí ele já colocou o código B, ó, já mudou de capítulo. Antes, quando não sabia, estavam só na fase da pesquisa e da identificação, ficou tudo no A. A partir de que eu tenho um exame e uma coisa objetiva como diagnóstico, eu já mudei para o B82. E a minha conduta terapêutica foi dosagem de ferro, e aí o código também muda, B34. No terceiro encontro, ele faz novo resultado de dosagem de ferro, continua com o mesmo diagnóstico, né? Ó, no primeiro ele estava com uma anemia inespecífica, no terceiro encontro ele já vai para uma anemia ferropriva, isso quer dizer, ele estava com falta de ferro, e aí o código já vai para o B80. E aí, novamente, o tratamento para sulfato ferroso e o B50. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque uma das grandes dúvidas que o pessoal tem relatado é que, assim, ó, eu comecei com um código, eu tenho que ir até o final das minhas anotações dentro do prontuário eletrônico com o mesmo código? Não, eu vou classificando conforme a evolução da minha intervenção com esse usuário vai mudando. Então, os códigos eles vão mudando. Dentro de uma mesma consulta, do mesmo procedimento, ele pode mudar. Ok? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do SOAP. O SOAP, como eu já falei lá no início, ele vem da lógica do método WID. E ele trabalha com a lista de problemas e com essas 3 letrinhas. Na realidade, 4 letrinhas. O SOAP, que é o subjetivo, o objetivo, o análise e o plano. E é uma forma, eu já falei, que é a forma de sistematizar, de organizar a forma de registro no prontuário. Então, no subjetivo, é tudo que o paciente relata, é tudo que ele fala que ele tem, tudo que ele tem de queixa, e ali eu boto sempre no subjetivo a queixa principal que procurou ele, que levou ele a procurar a unidade. No objetivo, eu coloco tudo que eu, enquanto profissional de saúde, observei, verifiquei. Então, se eu tenho um exame, se ele trouxe um exame para mim e eu tenho o resultado, eu posso colocar o resultado objetivo, no O. Se ele fala para mim que ele fez um exame de sangue e que ele sabe o resultado e ele relata, eu vou colocar no subjetivo, porque é ele que está me relatando. E o objetivo é tudo que eu consigo enxergar ou que eu vi, ou que eu percebi no exame físico. Então, é tudo que o profissional verifica. Se a gente faz uma glicemia e a gente tem o resultado, a gente anota a glicemia. Se a gente viu sinais vitais, a gente anota os sinais vitais no objetivo. A análise, eu vou fazer uma análise de todos esses dados, objetivos e subjetivos, e vou tirar um diagnóstico preliminar, que pode ser uma possível, eu não preciso ter certeza desse diagnóstico, eu posso apontar que pode ser isso, ou eu já ter
uma possibilidade diagnóstica e aí eu escrever a minha possibilidade diagnóstica. E o plano é o que eu vou fazer de intervenção para tentar minimizar ou resolver os problemas que eu identifiquei tanto no subjetivo, como no objetivo, como na análise. E aí, a partir de agora, eu vou, para ficar mais fácil para vocês entenderem como isso funciona dentro do prontuário eletrônico, eu escrevi uma historinha e vou tentar trabalhar essa história para que vocês consigam me acompanhar. Então, voltando lá no início. Agora, o paciente ele entra, quando ele chega na unidade, essa tela abre e aí vocês estão vendo ali do lado que tem escuta inicial, certo? E aí, dependendo do que o paciente relata, vocês vão procurar e vão classificar qual foi a escuta inicial dele, ok? Então, no nosso caso, qual foi a queixa inicial dele? Foi, eu vou trabalhar com a saúde da mulher, então eu vou trabalhar com a realização de um preventivo, que é uma coisa que é bem comum e é bastante realizada nas unidades de saúde. Então, na escuta inicial, vamos criar um paciente fictício, esse paciente ele chega, ele tem a seguinte queixa, ele vai chegar e vai dizer assim, eu estou com corrimento, eu estou com uma leucorreia. Então, essa vai ser a minha primeira anotação. Então, vocês estão vendo ali, ó, logo abaixo dessa parte amarela, está escrito assim, ó, corrimento. E aí, abriu uma telinha. Aí, eu vou procurar qual é o CIAP correspondente. No caso ali, ó, secreção vaginal. Eu vou clicar em cima de secreção vaginal e, automaticamente, secreção vaginal vai substituir aquilo que eu escrevi. Mas eu parto daquilo que o usuário me trouxe. Ele traz a queixa de corrimento ou leucorreia. Eu vou digitar essas duas palavras e vou tentar buscar qual o código correspondente. Então, para a gente entender como que a gente faz a evolução dentro do prontuário eletrônico, buscando essa questão do CIAP, eu fiz uma historinha que é o seguinte, então, o paciente, no S, o que eu vou colocar? Aquilo que eu falei. Vou colocar no S aquilo que o paciente me relata. Então, o paciente, ele compareceu, aí eu boto a data, 14 de agosto, qual foi a demanda dele? Para a coleta de preventivo. Aí ele me diz, porque eu não vi, ele diz que ele fez uma última coleta numa data tal, que eu anotei ali, Papa Nicolau e preventivo do colo uterino no ano de 2013. A data da última menstruação, ele relata também. Então, isso tudo vai com o objetivo, porque são dados que ele está te passando. E aí a gente colhe um histórico, um mínimo histórico, que aí depende da unidade, tem unidades que têm históricos maiores, mas eu vou levantar alguns dados que são importantes para uma consulta de preventivo. Então, eu posso anotar a menarca com 12 anos, iniciou atividade sexual aos 19, o número de parceiros, não faz uso de preservativo, nega patologia, etilismo e tabagismo. E eu puxo os antecedentes familiares. Por quê? Porque se eu vou fazer um exame de preventivo, eu preciso saber se esse usuário ele tem alguns antecedentes anteriores na questão do câncer. Então, se tem alguma coisa na questão de câncer. E qual é a queixa que ela coloca? Queixa principal. Então, nesse caso, essa usuária coloca, a queixa dela é corrimento com cor branca, sem odor, com coceira ou com prurido. Não refere a nenhuma doença e não faz uso de álcool e não fuma. Ok? Então, essa seria a nossa historinha para a gente escrever aqui no subjetivo. Vocês estão vendo ali onde está a flechinha azul? Ali é a parte dentro do SUAP, dentro do ESUS, que está escrito subjetivo. Então, eu vou escrever todas essas coisas que eu coloquei em amarelinho para ficar maior, para vocês poderem enxergar, dentro dessa parte que é possível ele escrever dentro do subjetivo, dentro do prontuário eletrônico. E aí, o nosso CIAP, ele sai de corrimento e vira secreção vaginal. Vamos adiante. Ali embaixo, onde está a flecha amarela puxando, está o objetivo. No objetivo, eu vou colocar tudo o que eu olhei, tudo o que eu enxerguei, tudo o que eu analisei. Então, aquilo que eu fiz no exame físico, aquilo que eu fiz de sinais vitais, eu vou anotar nessa parte aqui, objetivo. No caso do preventivo, o nosso objetivo é um exame ginecológico. Então, a gente vai tentar descrever
para o prontuário eletrônico tudo o que a gente analisou e verificou dentro de um exame ginecológico. Então, no objetivo, eu volto a colocar, voltando para a nossa historinha. Então, a paciente ela procurou a unidade devido a corrimento e dor pélvica. Realizar exame físico, palpação na pelve refere dor. Então, eu já tenho um dado. Então, antes, ela não tinha referido lá, quando na escuta inicial, ela não tinha falado, ela só tinha falado do novo, que é dor. A partir disso, eu vou para o que eu enxerguei no exame, no exame na coleta do preventivo. Então, realizado coleta de exame citopatológico, apresenta leucorreia, corrimento, branco, leitoso, grande quantidade, sem odor e prurido intenso. Realizado o exame de mama, sem alterações palpáveis, mamilo protuso, mama plana, sessão de exame especular, colo uterino, orifício em fenda, colo de fácil visualização, globoso, centralizado, hiperemiado e com ectopia. De novo, eu trago coisas novas para minha história, né? Para o meu caso. No caso aqui, ectopia. Então, tudo que eu enxergar, e é importante a gente analisar tudo que eu enxergo no exame e eu anotar principalmente no objetivo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de o que a gente normalmente enxerga quando a gente faz o preventivo de câncer, né, o exame citopatológico. Então, no caso ali, ó, secreção esbranquiçada, eu tenho que tentar passar para o prontuário eletrônico aquilo que eu estou enxergando. Então, se eu estou enxergando uma ectopia, se eu estou enxergando um corrimento, quais são as características? Então, quanto mais descrito no objetivo, melhor vai ser a minha análise, ok? E aí, a gente mantém aqui, ó, na avaliação, a gente está indo para a terceira parte do SWAP, então eu continuo com o meu o CID de corrimento, mas agora eu já tenho uma nova característica, que é ele esbranquiçada, e na minha análise eu considero que esse corrimento pode ser uma cândida, né, um tipo de corrimento. Então eu posso, nesse momento, classificar, e aí ele novamente muda de código, ali ó, candidíase genital feminina, ele abre uma caixa dentro do CIAP para mim poder mudar a minha classificação com base na minha análise, com base no meu subjetivo, no meu objetivo e na minha análise. Então, aqui na avaliação, o CIAP e o CID são obrigatórios. Então, no caso de estar sendo realizado por médico, ele vai colocar o CID e vai colocar o CIAP. E aí aqui abre pra gente, ó, se eu colocar a candidíase genital feminina, automaticamente ele abre os códigos do CID-10, que é aquilo que eu falei. A classificação internacional, no caso do ESUS, eles têm uma classificação que um código puxa o outro. Mas a gente, enquanto profissional de saúde usando o sistema, a gente tem que olhar sempre se o código que está puxando é o código correspondente e não um código que não corresponde àquilo que a gente está fazendo na consulta ou no procedimento. E aí, gente, aquilo que eu falei lá na parte inicial do ESUS, a gente tem a lista de problemas. Então, com esse exame preventivo, eu já automaticamente incluo mais 2 problemas na minha lista, que eu posso ir já fazendo automaticamente ou voltar depois lá na minha lista inicial, lá na escuta inicial, e incluir na minha lista de problemas. Então, ela tem dor pélvica, que é um novo achado. E a questão, nesse caso, essa paciente que estava classificada dentro do prontuário eletrônico, ela é gestante. Então, a gestação também, por isso que eu digo, o CIAP ele não trabalha só com doença, ele trabalha com estados de saúde. Então, a gestação é um estado. Então, ela também vai para a lista de problemas e ou condições de saúde, né? Ó, o grupo de problema ele pode ser preenchido de 3 maneiras, utilizando o CIAP, o CID-10 ou outro problema que não seja catalogado nessas 2 classificações. E por último, eu faço a minha análise, né? Então, com base naqueles dados objetivos, eu vou fazer a análise do que eu realizei. Então, eu coloquei ali para vocês uma análise. O exame especular apresenta secreção esbranquiçada, leitosa em grande quantidade e prurido intenso, característico de candidíase. Então, eu estou fazendo uma análise, eu estou
por que eu estou botando que ele é característico? Porque eu não tenho o resultado do exame ainda. Eu estou fazendo uma análise em cima daquilo que eu avaliei dentro da minha consulta e da minha realização do preventivo. As mamas, eu avaliei que elas estão com características normais e compatíveis com o quadro da gestação. A mesma coisa a questão da ectopia, porque é comum, no caso de gestantes, às vezes elas apresentar uma ectopia. Se ela não fosse gestante, a ectopia também seria um problema. Então, no SOAP, na avaliação e na escuta inicial, a utilização do SIAP ele é obrigatório. Então, todos os profissionais de nível superior precisam, quando fizer a sua evolução dentro do prontuário eletrônico, eles precisam colocar o SIAP com complementação das informações. E para médicos, o preenchimento é obrigatório tanto do CID como do SIAP. Normalmente, automaticamente, no caso do ESUS, quando ele coloca um código de SIAP, puxa um código de CID que ele só tem que confirmar. E o plano, a gente coloca aquilo que a gente vai orientar para a usuária que ela tem que fazer enquanto esse exame preventivo está indo para o laboratório para fazer a análise e depois a gente vai ter um resultado. Então, eu vou, no plano, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aquilo que é a minha conduta. Então, eu estou encaminhando o material coletado para exame. Como na minha análise eu coloquei que aquele tipo de secreção ele era característico de cândida, eu posso, nesse momento, dependendo do protocolo do Ministério da Saúde, adotado pelo município, já mesmo sendo uma consulta feita pela enfermagem, já a gente colocar a prescrição de nistatina e creme vaginal. E aí é sempre importante colocar na evolução, conforme protocolo estabelecido pelas questões legais, né? E se for médico, normalmente ele vê a característica da leucorreia e também ele já encaminha a paciente com uma prescrição médica e uma medicação. A partir disso, a gente também orienta os cuidados de higiene, a aplicação do uso vaginal, né, do creme vaginal, porque ela é uma gestante, então a gente tem que orientar os cuidados na aplicação desse creme vaginal, o uso do preservativo e também orientar o tempo de uso desse creme vaginal e a necessidade de abstinência sexual. Além disso, a gente já orientou quando estava fazendo o objetivo o autoexame de mama e aqui no plano a gente reforça isso. E por último, a gente orienta que ela retorne para pegar o resultado do exame, e aí depende de quanto tempo cada município demora para ter o resultado na mão. Então, vamos supor, daqui a 15 dias a senhora retorna aqui na unidade para pegar o resultado e fazer uma nova consulta e uma nova reavaliação. Então, a partir disso, pode mudar essa prescrição da nistatina, porque pode vir um outro resultado e o profissional. Mas, enquanto esse usuário fica esperando o resultado do exame, ele já está sendo orientado e já fazendo o tratamento. E no ESUS, essa é o último slide, a gente também marca aqui os exames e também ele abre um CID-10 dizendo que a gente pode clicar aqui, ó, exame citopatológico. Então, em todos os campos, ele abre a questão do SIAP e aí a gente precisa sempre ir colocando conforme eu estou escrevendo dentro do prontuário, estou evoluindo no prontuário. A gente ainda não tem SIAP para todas as coisas, tipo prescrição de medicação, ele não abre aqui ainda. Como código de SIAP, né? Ele abre a possibilidade de eu escrever quais são os exames e quais são os remédios que eu estou prescrevendo, mas ele não abre código de SIAP para isso. Mas eu posso fechar esse atendimento, incluindo os exames, e eu posso voltar nesse momento lá na minha lista de problemas na escuta inicial e incluir problemas que eu identifiquei durante esse procedimento e que não estavam lá. No exemplo que eu coloquei aqui, a gente incluiria gestação e incluiria dor pélvica, né? A partir disso é que a gente fecharia
esse procedimento e quando o paciente retornasse, a gente voltaria àquela lâmina que eu apresentei no início como uma nova demanda, uma nova necessidade, eu vou rever a minha análise, o meu diagnóstico e vou fazer um novo plano de ação. Então, é uma constante a idas e vindas desse paciente na unidade. Então, essa era a ideia dessa web, da gente falar um pouquinho para vocês da classificação e dizer que apesar de a gente achar que ela é muito nova, é nova para a gente que está começando a entrar em contato agora, mas a gente precisa se empoderar dessa ferramenta e começar a utilizar, porque a gente vai ter dados mais fidedignos, né, nessa classificação do que a gente simplesmente só usar a classificação internacional das doenças. Então, a ideia da gente é que vocês comecem a usar. A gente sabe que usando a gente vai ter um monte de dúvidas, mas só utilizando é que vocês vão conseguir se apropriar das informações e ver como não é tão difícil usar a classificação internacional das doenças, dos problemas da atenção primária. Então, agora eu fico à disposição de vocês, agradeço mais uma vez o Telesaúde pela oportunidade e espero ter contribuído um pouco com as dúvidas que a gente está tendo com relação à questão do CIAP. Bom, pessoal, nesse momento de vocês tirarem as dúvidas de vocês, Monte Carlo então perguntou se a odonto também precisa CIAP, já que não específico. Então, o CIAP, ali na análise, eu puxei, enquanto eu estava preparando essa web, eu fui tentar ver várias coisas. Na análise, a gente pode continuar usando outras classificações, tipo o pessoal da fisioterapia usa muito classificação de disfunções. Então, o código do CIAP para odonto, ele abre do mesmo jeito que eu coloquei a questão do preventivo. Lá na escuta inicial vai ser qual é a queixa que procurou. Sei lá, vamos botar dor de dente. Então, vai ter ou tá com abscesso. Qual vai ser a queixa que o usuário chegou na unidade? Vai procurar um CIAP correspondente. E a evolução do atendimento, vocês podem colocar dentro dessa lógica de subjetivo, objetivo, análise e plano. E escrevendo exatamente quais são as orientações que vocês dão. E lá na análise, um código correspondente à questão da odontologia. Como CIAP, porque vocês não têm a correspondência na questão do CID. Então, é interessante que o dentista, a gente sabe que o dentista usa também aquelas questões mais do desenho, dos dentes, né? Mas é possível também vocês fazerem uma evolução dentro do prontuário, ou prontuário eletrônico, ou prontuário comum, né, de papel, fazendo essa evolução e usando o CIAP. Então, a próxima pergunta vem de Joinville. Como utilizar CIAP para rastreamento de câncer de colo e de mama? Então, vocês podem, naquele procedimento geral, ele tem solicitação de exames. Então, tu pode colocar algum procedimento que seja procedimento geral. Vou pegar aqui. Ele possibilita tipo procedimento, consulta de segmento ou de rastreamento, ele vai ser na questão do que tu coloca como procura. Ele veio procurar um determinado exame, aí tu vai colocar como exame. Ele procurou a unidade dentro da linha de procedimento, ele não vai ficar vinculado a nenhum capítulo. Ele vai ficar vinculado ao geral inespecífico como procedimento, rastreamento. Ponte Alta pergunta se os dados informados no objetivo e subjetivo, todos têm acesso a essas informações, no caso do profissional de psicologia, se ele tem acesso também. Então, a psicologia, é o psicólogo que está perguntando? Acredito que seja, ou alguém em nome do psicólogo ou da psicóloga. Então, a psicologia, a gente tem tido algumas dúvidas, porque parece que tem uma resolução no conselho que diz que eles têm que algumas informações da psicologia não podem ficar dentro do prontuário. O entendimento, e aí é um entendimento meu pessoal, e também na lógica do que a gente estuda de prontuário, né? Prontuário. Porque
Do mesmo jeito que a gente critica a história de chamar prontuário médico, não pode virar o prontuário do psicólogo. Então, a ideia é que as informações elas sejam possíveis ser compatibilizadas com todos os profissionais que vão fazer o acompanhamento daquele caso. Então, é importante que dados da psicologia elas estejam dentro de uma evolução do prontuário deste paciente. O que eu entendo a preocupação dos psicólogos, o que eles falam muito é assim, a questão do sigilo e da questão ética, que a informação, que normalmente uma consulta de psicologia, ela traz muitas questões de problemas que o paciente está passando e que isso não pode passar as paredes da unidade de saúde. Então, o que a gente precisa trabalhar com a equipe toda é o amadurecimento de que as pessoas, que o prontuário é do paciente e que todo mundo que vai cuidar e que vai ajudar a discutir esse caso, todas as informações estejam dentro desse prontuário que é do paciente. Mas trabalhar muito em reunião de equipe, né, de matriciamento, que as informações são sigilosas, porque e aí eu vou puxar para a minha sardinha, né, que eu sou enfermeira, a questão de que se a gente, enquanto profissional de enfermagem, a gente pegar uma informação que é do prontuário, que é sigilosa, e a gente levar para fora, a gente pode ser processado dentro do Código de Ética da profissão. Então, a mesma coisa para os dados da psicologia. Os outros profissionais não podem, mas a gente não negar a informação, às vezes é importante o médico ver o que o psicólogo está trabalhando com esse paciente para poder trabalhar e fazer uma consulta compartilhada, porque um vai interagir na evolução do outro, né? Então, nesse sentido. Ângela, o pessoal está com algumas dúvidas aqui com relação à puericultura. Monte Carlo e Joinville perguntaram. Quanto a puérpera vem, não há CEAP para puerpério normal, sem complicações. Aí a Lisandra aqui ela já colocou para a gente um ponto para ser respondido. A puericultura é registrada como um procedimento no final do atendimento. Aí ela colocou consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, puericultura. Eu vou colocar ali e copiar para vocês o que ela me mandou aqui pelo chat. E também a gente pode colocar como uma consulta do profissional da atenção primária. Tipo assim, se ele veio fazer uma consulta de puericultura, é uma consulta que pode ser feita pela enfermagem, pode ser feito pelo dentista, depende da fase, né? O médico. Então, se eu não tenho um código específico para a puericultura, eu posso botar também como uma consulta, procedimentos realizados por profissional da atenção primária, porque daí eu vou registrar ela como uma consulta. Aí Monte Carlo está perguntando, e o puerpério? Então, o puerpério é a mesma coisa. O puerpério, se ele for ser uma consulta, puerpério, normalmente o que acontece? A gente marca a primeira consulta da criança e a primeira consulta da mãe logo após o parto. Normalmente uma consulta de enfermagem. Então, é uma consulta de enfermagem, um procedimento da atenção básica. Ó. O 46, consulta com o profissional da PS, que pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser um outro profissional, porque de repente essa gestante, sei lá, está com uma depressão pós-parto e precisa ser atendida pelo NASF ou pelo psicólogo do município. Então, vai ser sempre eu não tenho o código puerpério, mas aí eu vou ver qual é o que encaixa melhor dentro desses códigos. A Lisandra colocou ali para a gente em relação ao puerpério. Segue a mesma orientação, utilizam o CIAP na avaliação e no final do atendimento... Bota um código CIA. Isso, consulta puerperal é o 013, eu vou copiar também para vocês ali, que ela mandou em particular para mim. Tudo que a Lisandra está colocando os códigos que a gente orienta na questão de tudo que não tem dentro do CIAP, quem está usando o ESUS, ele tem essa possibilidade de eu buscar fora do campo e procurar algum código correspondente àquela consulta ou aquele procedimento que eu estou fazendo no SIGTAP, no CIA. Então, eu posso incluir esse código dentro do meu registro
do procedimento que eu estou fazendo. No caso que for uma consulta de enfermagem, eu posso colocar esse código CIA também. A mesma coisa para odonto, que tem essa limitação. Tudo que a odonto não encontra dentro do CIAP, ela vai buscar no código do CIA e inclui dentro da evolução. Certo, aí Joinville ali colocou que essa é a preocupação, é o que está alimentando o relatório de acompanhamento e condições avaliadas, CIAP ou procedimento SIGTAP. Quando ele faz, no final do mês que faz o BPA consolidado, ele vai puxar tudo o que você registrou dentro do ESUS. Se você puxou o código CIAS, ele vai puxar o código CIA. Se você só alimentou via código CIAP, que não teve nenhum código que tu puxou, ele vai só puxar os códigos do CIAP. Por isso que ele chama-se BPA consolidado. Ele vai puxar tudo que foi registrado dentro do ESUS e vai transformar isso num BPA, num boletim de procedimento ambulatorial daquela unidade, daquele profissional.